do. Então, o sistema nervoso, ele compreende o sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico. O sistema nervoso central, ele é dividido no encéfalo e na medula espinhal, sendo que o encéfalo, ele é constituído pelo cérebro, pelo tronco encefálico e pelo cerebelo. O cérebro, ele vai ser dividido no telencéfalo, que são os hemisférios cerebrais, e no diencéfalo, que são estruturas que estão contidas no interior ali, entre os hemisférios cerebrais e vai ser composto de várias estruturas. O tronco encefálico, ele é constituído pelo mesencéfalo, que fica mais acima, pela ponte, né, que vai fazer a ponte, ou seja, ela fica no meio entre o mesencéfalo e o bulbo. E o cerebelo, que fica na parte posterior do cérebro. O sistema nervoso periférico, ele é composto por nervos e gânglios e terminações nervosas, sendo que os nervos eles podem ser cranianos, ou seja, têm origem no encéfalo, e podem ser espinhais, ou seja, ter origem na medula, podendo ser, então, os cranianos sensitivos, motores e viscerais. Aqui uma visão, então, mostrando o cérebro, o tronco encefálico e o cerebelo. O cerebelo é essa estrutura, né? Muitas vezes eles colocam como se fosse uma árvore, assim, né? Saindo suas várias folhas aqui dessa árvore, na região posterior do cérebro. O tronco encefálico é essa estrutura que desce do cérebro, formada pelo mesencéfalo, pela ponte e pelo bulbo. E o cérebro em si, ele é formado pelo telencéfalo, que é constituído pelo corpo caloso, que é essa estrutura que vai ligar os dois hemisférios cerebrais, e o diencéfalo, que é essa área em verde, que é constituído de várias estruturas. O telencéfalo, então, ele vai ser constituído pelos dois hemisférios cerebrais, unidos através do corpo caloso, né? Mostrando, então, aqui um dos hemisférios cerebrais, o hemisfério cerebral direito, e o corpo caloso, que ele continua, então, até o hemisfério cerebral esquerdo, fazendo a ligação entre esses dois hemisférios. Aqui mostrando os dois hemisférios cerebrais. O hemisfério direito, que geralmente é colocado como o lado criativo, o relacionado às artes, à música, e o lado esquerdo, que é o lógico matemático, referido ali a tarefas que envolvem a lógica. O diencéfalo, né, que é essa área em verde, ela se situa entre o telencéfalo, que é essa área de vermelho, e o tronco cerebral, que é essa estrutura, então, que desce do diencéfalo. O diencéfalo, ele é composto de várias estruturas, e ele está relacionado a várias funções, como as emoções, o sono, o controle da temperatura corporal, o apetite, e entre outras. O diencéfalo, ele é dividido, então, no tálamo, que é essa estrutura, no hipotálamo, que é a região logo abaixo do tálamo, no epitálamo e no subtálamo. Essas são as divisões do diencéfalo. Aqui, mais uma vez, essa área mostrando os ventrículos laterais, o epitálamo, o tálamo, aqui a glândula hipófise, né? O subtálamo, cerebelo e o quarto ventrículo. E aqui, né, numa peça de um anátomo patológico, mostrando a região do diencéfalo. O tronco cerebral, ele vai ter 3 divisões, e nele nós vamos encontrar os núcleos dos nervos cranianos e várias fibras que vai unir o encéfalo até a medula espinhal vão passar por essa região. É uma região bastante nobre e doenças que acometam, seja um tumor, seja um AVC que acometa essa região, geralmente vai ser muito ruim para quem está tendo esse quadro, porque fica muitas estruturas importantes juntas. Agora que a gente já teve um apanhado geral ali da composição do sistema nervoso, principalmente do sistema nervoso central, vamos falar um pouco da embriologia do sistema nervoso ali como um todo. Então, no embrião, a notocorda, que é essa corda, esse cordão aqui que está passando abaixo do folheto ectoderma, né? Do folheto ectoderma, que são um dos 3 folhetos embrionários, ele vai estimular, então, esse folheto a formar o tubo neural, que é essa formação tubular que vai dar origem ao sistema nervoso central. Lembrando que as células do sistema nervoso vão ter sua origem no folheto ectoderma. Ectoderma ele vai dar origem, então, à epiderme, à pele e ao sistema nervoso central. O processo de formação do tubo neural, que é esse tubo que vai dar origem ao sistema nervoso central, é chamado neurulação.
Então, o primeiro passo vai ser o espessamento do ectoderma e a formação da placa neural. A placa neural é essa região que começa a se espessar em decorrência da estimulação desse tubo que é a notocorda, esse tubo menor. Vai se desenvolver uma fissura, chamada fissura longitudinal, formando então um sulco neural. O sulco neural vão fazer com que apareçam as pregas neurais, né, que são essas regiões. As pregas neurais elas vão se fundir, né, vão fazer um processo de fusão e vão gerar então uma estrutura tubular chamada tubo neural. O tubo neural ele vai se situar entre essa pedaço de ectoderma que sobrou, né, que vai dar origem à epiderme. O tubo neural vai ficar aqui. Aqui embaixo vai ser a netocorda. E aqui tá vendo que tem umas célulazinhas aqui embaixo, como se fossem uns ciscos aqui? Isso aqui é a crista neural. O tubo neural, então, ele começa a se formar na terceira semana e ele vai estar completo por volta da quarta semana de desenvolvimento embrionário, sendo que a parte craniana dele vai desenvolver o encéfalo e o tronco cerebral e a parte caudal vai formar a medula espinhal. Com o fechamento do tubo neural, a crista neural, que é aquele ectoderma que eu te mostrei, aquele cisco, né, ele vai dar origem ao sistema nervoso periférico, né, que é os nervos que vão para a região dos nossos membros, principalmente. Bom, agora vamos falar um pouquinho da anatomia óssea do sistema nervoso. Os principais ossos do crânio são os ossos frontal, o temporal, o parietal, o occipital e o esfenoide, né? Então, o osso frontal é esse que forma a fronte, né, da região da testa, vamos dizer assim grosseiramente. A região parietal, são os maiores ossos, né, que nós temos. Aqui o osso parietal. O osso occipital, que é esse que fica na parte de trás da cabeça. O osso temporal, que forma a região das têmporas, né, que é conhecido popularmente como têmporas. O osso esfenoide, a mandíbula, a maxila, o arco zigomático, né, que é aquele arco que você consegue palpar ele logo abaixo dos seus olhos. Aí, se você palpar entre os seus dentes e os olhos, vai palpar o osso zigomático. O osso nasal, que dá origem são os ossos próprios do nariz. Esses são os principais ossos do crânio. Os ossos, eles são separados por suturas. As principais suturas são a sutura sagital, a coronal e a sutura lambidoide. A sutura sagital é essa sutura maior que vai separar os dois ossos parietais, o parietal direito do parietal esquerdo. Essa é a sutura sagital. Através das suturas é que os ossos eles vão crescer, né? O crescimento dos ossos eles dão porque existem as suturas, através das suturas. Temos a sutura lambidoide, né, que vai separar os ossos parietal do occipital, a sutura lambidoide, e a sutura coronal, que vai separar, então, os ossos frontais dos ossos parietais, né? Então, essas aqui são as suturas coronais. Vai se desenvolver lateralmente, na região de trás, mas vai diminuir, gerando uma cabeça chamada braquicefalia. É esse tipo de deformidade por fusão prematura das duas suturas coronais. Em região ao interior do crânio, ele vai ser dividido em fossas, né? Então aqui daqui é como se cortasse a cabeça ao meio, né? E aqui você está vendo de cima, né? O cérebro ele estaria aqui em cima, né? Aqui é onde entra a medula, né? O forame magno, a medula passaria por aqui, o tronco cerebral e medula, né? E indo então para a medula. E você está vendo de cima. Então é dividido em fossas, então, dessa forma. A fossa anterior, que vai conter os lobos frontais e repousa sobre as placas orbitais. Desculpe, aqui então, no osso frontal, né? Na fossa anterior vai ter a placa crivosa, por aqui que vai passar o nervo olfatório, né? O nervo olfatório é o que vai até o nariz para a gente conseguir sentir o cheiro das coisas. Se esse ossinho quebra, ele vai romper o nervo olfatório. Isso daí, então, vai gerar líquor, né? Chamado rinorreia. É quando o líquor ele sai por esse canalzinho daqui, geralmente decorrente de uma fratura, e a anosmia, que é não conseguir sentir o cheiro das coisas. Aqui é a fossa média, né?
A fossa média, então, vai conter os lobos temporais. O primeiro e o segundo nervo craniano também vão passar por ela. Que é o nervo olfatório e o nervo óptico. Então, aqui está a região do tronco cerebral. Do tronco cerebral vão sair os 12 nervos cranianos. Desses 12, dois vão passar pela fossa média para atingir seus alvos, que é o nervo olfatório, que ele vai passar aqui e vai vir até essa região para jogar seus filetes aqui. E aqui na fissura orbital e no canal óptico, né? No canal óptico vai passar o nervo óptico vindo dessa região. Estrutura, né? Essa é a mesma. Voltando então aqui, a gente consegue ver a fissura orbital superior nessa visão. Ele entra por aqui e sai por aqui. Fissura orbital superior. O forame redondo vai passar o nervo trigêmeo. O nervo trigêmeo é o quinto nervo, aquele mesmo que passa na fissura orbital superior e faz inervação. Só que lá passa só o ramo oftálmico. Aqui, no forame redondo, vai passar o ramo maxilar, né, fazendo inervação dos músculos que vai dar força para mastigar e a inervação de sensibilidade da região da maxila e dos dentes de cima. O forame oval, que é esse logo abaixo do redondo, vai passar o ramo mandibular do nervo trigêmeo. Então, como vocês veem, o nervo trigêmeo ele tem 3 ramos de sensibilidade. O primeiro é o oftálmico, que é mais em cima, mais na região dos olhos. O segundo é o maxilar, que é nos dentes superiores e na maxila. E o terceiro é o mandibular, que é na região da mandíbula, que passa pelo forame oval. Aqui o meato acústico interno. Pelo meato acústico interno vai passar o sétimo nervo, que é o facial, que é responsável pela inervação dos músculos da face. Se você consegue fazer careta, fazer a mímica facial, é o nervo facial que faz essa inervação. O oitavo nervo, que é o vestíbulo coclear. O nervo vestíbulo coclear, ele vai mandar para o cérebro as informações de equilíbrio e de audição. E por esse meato acústico interno também vai passar a artéria acústica interna para fazer a irrigação arterial do nervo e das estruturas. E aqui o forame jugular, que vai passar a veia jugular interna, vai passar o nono e o décimo, né, que é o glosso faríngeo e o vago, que são responsáveis pelo reflexo do vômito, são responsáveis por sentir pelo paladar, né, e por inervação autonômica da região. O 11º nervo, que é o nervo acessório, que ele vai inervar os músculos que fazem a rotação da cabeça e fazem a elevação dos ombros, e a veia jugular interna. E aqui, no forame hipoglosso, vai passar o nervo hipoglosso, que é o 12º, que vai fazer a motricidade da língua. Se você consegue colocar a língua para fora, colocar para dentro, torcer a língua, etc., é o nervo hipoglosso que comanda tudo isso. Agora, em relação às meninges, vamos falar um pouquinho sobre as meninges. As meninges são o tecido que vai revestir o cérebro. Aqui é o couro cabeludo, aqui é o osso. Abaixo do osso, o que que tem? Tem as meninges. Tem a dura mater, tem a aracnoide e tem a pia mater, que é essa bem fininha. Isso daqui é o cérebro. Isso aqui é o cérebro. Então, entre o cérebro e a parte externa, tem aqui, que é o espaço subaracnoídeo. Aqui passa um líquido, né? Então, se bate a cabeça, se tem um impacto aqui na cabeça, esse líquido amortece até chegar aqui no cérebro. Temos, então, aqui a pia mater, revestendo o cérebro, o espaço subaracnoídeo, temos a aracnoide, né? Temos o espaço subdural, e temos a dura mater, que é esse mais grosso aqui, que ele vai se dividir aqui em 2 folhetos, né? Aqui temos o osso e o couro cabeludo. Então, todo esse é o sistema que vai receber impacto e é o sistema de revestimento até chegar ao cérebro. A dura mater, então, vai ter a camada interna e uma camada externa que fica perto do osso aqui, né? Quando elas se dividem, as duas camadas, vai chamar o seio venoso, né? Esse aqui é um dos seios venosos, que é o seio sagital superior. Participa da drenagem, como se fosse... É o mesmo tipo de sangue que passa nas veias, né? Só que ele passa entre as meninges aqui e participa da drenagem venosa do cérebro. Temos aqui, então, esse folhetinho aqui que é a aracnoide, né? Que fica entre a dura mater e a pia mater.
envia trabéculas a pia mater, essas trabéculas são todos esses escurinhos aqui, e envia as granulações aracnoídas até a dura mater e vai dentro dos seios. Por que que vai essa granulação aracnoide para dentro dos seios? Porque o seio venoso, né? Aqui tem sangue venoso. Ele precisa voltar até a câmara direita do coração para ele ir para os pulmões para ser oxigenado de novo, né? Então, ela vai absorver o sangue que está no seio, a granulação, e manda de volta aqui para a circulação. Temos aqui a pia mater. A pia mater, que é uma camada bem fininha, que está envolvendo o cérebro ali, né? É uma camada bem fininha que envolve o cérebro. Essa é a pia mater. O espaço subdural é um espaço virtual, esse espaço branquinho aqui, que ele fica entre a dura mater, que é essa bem grande, e a aracnoide, que é essa pretinha. Entre as duas tem o espaço subdural. Esse espaço é importante que em traumatismos crânioencefálicos pode haver rompimento de vaso e fazer um hematoma. E esse hematoma ele pode ficar bem grande e empurrar o cérebro, gerando uma pressão, isso pode ser bem grave. Temos o espaço subaracnoídeo, que fica localizado entre a aracnoide, que é esse pretinho, e a pia mater, que é o fininho. Esse é o espaço subaracnoídeo. Aqui fica o líquor. Aqui fica o líquor. É o mesmo líquor que vai passar nos ventrículos laterais, é o mesmo líquor que vai passar no terceiro e quarto ventrículo, nos forames, né? Vai passar no arqueduto cerebral e está na cisterna. É todo um sistema licórico, né? E aqui fica esse líquor. Quando tem rompimento de um vaso, pode fazer uma chamada hemorragia subaracnoidea. Se entra sangue aqui nesse espaço que é para ter líquor, pode gerar um quadro bem grave também. Aqui uma outra visão, né? Aqui mostrando o cérebro, né? Mostrando o cérebro. Aqui o espaço subaracnoide, aqui esse verdinho. O vermelhinho é a pia mater. O pretinho é a aracnoide. Aqui o espaço subdural, que é aquele que quando tem o traumatismo pode gerar sangue, né? Aqui é a dura mater, se dividindo em duas para formar os seios. E aqui é o cérebro. Agora vamos falar um pouquinho do líquor e das cisternas cerebrais. O que são as cisternas? As cisternas é quando o espaço subaracnoídeo ele aumenta, né? E gera como se fosse pequenos locais, pequenos lagos ali, que contém uma quantidade um pouco maior de líquor, né? A mais importante delas é a cisterna magna, que é essa que fica aqui embaixo do cerebelo, né? Aqui é um corte sagital do cérebro, do tronco e da medula, que pega o cerebelo também, né? Aqui aquelas granulações aracnoídeas, né, que a gente já falou. E aqui a cisterna magna, também chamado de cisterna cerebelo-medular. Aqui a cisterna interpeduncular. Por que ela chama interpeduncular? É um aumento, ali é uma região que tem um pouco mais de líquor, que fica na região dos pedúnculos cerebrais, que fica no tronco cerebral. Aqui é a cisterna pontina. Por que chamada cisterna pontina? Porque está na frente da ponte. Aqui é essa invaginação e a cisterna pontina. Aqui é a cisterna quiasmática, né? Uma pequena cisterna. Por que chamada cisterna quiasmática? Porque aqui é a região onde fica o quiasma óptico, né? Aqui fica a hipófise, aqui o quiasma óptico. O quiasma óptico é uma região onde se unem ali os dois nervos ópticos para depois ir para a região occipital do encéfalo enviar as informações da visão. Então, na região do quiasma, que é essa união, existe uma cisterna, por isso se chama cisterna quiasmática. Aqui os ventrículos laterais, né? Aqui como está bem no meio, não dá para ver muito bem os ventrículos, né? Mas é a região onde eles ficam. Forame de Monro, que vai ser a passagem entre os ventrículos laterais e o terceiro ventrículo. Então sai do ventrículo lateral, o líquor, passa pelo forame de Monro aqui e cai aqui no terceiro ventrículo, que é essa área bem grande de líquor do cérebro. E o terceiro ventrículo, então, ele vai ficar entre os ventrículos laterais, o forame de Monro, e aqui ele vai entrar nessa região aqui, chamada arqueduto de Sylvius, ou arqueduto cerebral. O arqueduto de Sylvius, então, ele vai conduzir do terceiro ventrículo, passa pelo arqueduto de Sylvius, o líquor, e ele cai aqui no quarto ventrículo.
essa é a função do arqueduto cerebral, o arqueduto de Sylvius. Aqui, então, o quarto ventrículo. Existem forames, né? O forame de Lúcica e o de Magende. Os forames, então, de Lúcica vão ficar na parte lateral do quarto ventrículo. E o de Magende vai ligar o quarto ventrículo à cisterna magna aqui, né? Até a cisterna magna. Os plexos coroides, né? Tá vendo esse tecidinho aqui? Esse tecidinho que está aqui nos ventrículos laterais, principalmente nos ventrículos laterais, no terceiro ventrículo e no quarto ventrículo. Esse tecido é o tecido que produz o líquor, chamado plexo coroide. Agora falar um pouquinho dos lobos cerebrais, né? Então aqui a fissura de Rolando e a fissura de Sylvius. E os giros, né? Temos então o lobo frontal. O lobo frontal tem o giro frontal superior, o giro frontal médio e o giro frontal inferior. Aqui embaixo temos o giro orbital. Aqui temos o giro pré-central, que é responsável, é a região do cérebro que comanda a parte motora, né? Aqui em cima é a face e mão, conforme vai descendo, são as pernas e pés, comandam o movimento do corpo. E aqui a sensibilidade da cabeça, mão e pernas e pés, no giro pós-central. Aqui o lóbulo parietal superior, o lóbulo parietal inferior. Aqui tem o giro supramarginal, o giro angular, o giro temporal superior, temporal médio e temporal inferior. Agora, falar um pouquinho dos gânglios da base. Os gânglios da base são núcleos, né, que ficam bem no centro, entre os dois hemisférios cerebrais. Eles têm várias funções. Por ele passam fibras, as fibras de sensibilidade, as fibras motoras, vão se unir, vão passar por aquela região e vão ter vários núcleos que vão ajudar principalmente a comandar os movimentos e fazer com que os movimentos do corpo sejam fluidos, né? Aqui então temos a amígdala, né? Temos a cauda do núcleo caudado, vai chegar então na cabeça do núcleo caudado. Aqui temos o putamen, né? O putamen e o globo pálido, né? O globo pálido. O globo pálido e o putamen, ou seja, essas duas estruturas, vão chamar o núcleo lentiforme. A cabeça e a cauda do caudado é o núcleo caudado, né? Sendo que o putamen, o globo pálido e o caudado vão formar então o núcleo lentiforme e o núcleo caudado, vai chamar então de o de estriado. Vou chamar então de estriado a união desses dois núcleos. Aqui então um corte coronal, né? Mostrando o núcleo caudado, mostrando aqui o tálamo, mostrando aqui o hipotálamo, mostrando o globo pálido interno e externo e mostrando o putamen. Esses são a região dos gânglios da base. Aqui falando muito basicamente, apenas como uma apresentação. Mais para frente teremos aulas específicas sobre esses assuntos. Relembrando então, tronco encefálico, mesencéfalo, ponte e bulbo. E medula espinhal dá segmento. E para fechar, o cerebelo, né? O cerebelo, que é essa região posterior do cérebro, está envolvido aí, muita pesquisa mostra que tem outras funções, mas a principal função do cerebelo é regular os movimentos do corpo, né? Incluindo o movimento dos olhos e o movimento dos membros. Sem o cerebelo, gera as chamadas ataxias, que são as incoordenações, as dificuldades de marcha e síndromes correlatas. E aqui, a visão superior do cerebelo, né? Mostrando o lobo rostral e o lobo caudal, né? E aqui a visão inferior do cerebelo, mostrando o lobo caudal, o lobo flóculo nodular, que para ele aparecer você tem que expor o lobo rostral. Bom, basicamente era isso que eu tinha para falar. É uma breve introdução, né? Para quem nunca teve contato então com
a anatomia, né, do sistema nervoso central, creio que vai ser bastante útil. Mais para frente vamos colocar novos tópicos aprofundando um pouco mais a anatomia do sistema nervoso central, do sistema nervoso como um todo, né?